Olá, estamos ao vivo, uma excelente tarde para todo mundo. Estamos iniciando mais uma das 20 lives da Nova Educação. Estamos indo para a live número 14. Vou escrever aqui o tema da live. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu colocar aqui. Bora. Vamos, pessoal, vamos começando. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Mari, tudo bom? Deixa eu ver se eu vou tentar fixar o tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, beleza. Deixar o tema fixado para o pessoal saber do que a gente está falando. Bom, gente, vamos lá. Mais uma live, uma das 20 lives da Nova Educação. A gente está chegando ao nosso quarto dia da terceira semana e nós estamos falando hoje não, né? Estamos nessa semana falando sobre a maratona da aprendizagem criativa. Então, ao longo dessa semana, a gente está fundamentando algumas coisas. A primeira é que a criatividade é uma das habilidades chaves para o futuro, né? Eu foquei muito isso lá na primeira live. Falei o quanto isso é essencial para que a gente seja capaz de se readaptar perante as mudanças imprevisíveis, né? Então, ela tem que ser um dos pilares da educação. A gente vê que isso não é uma realidade. E a gente está se fundamentando muito nos 4 P's da aprendizagem criativa lá do MIT, lá do Lifelong Kindergarten, né? E lá o professor Mitchell com a sua equipe fundamentou 4 pilares, 4 princípios, né, que vai nortear essa questão da aprendizagem criativa. E é exatamente sobre isso que a gente está aprofundando nesses 4 dias. E esses 4 P's são divididos em 4 P's, nesses 4 princípios, e esses 4 P's são projetos, paixão, pares e play, o pensar brincando. Então na terça-feira a gente falou sobre os projetos, né? Os projetos que significa a importância de ter algo, de criar algo. Tanto que a gente fundamentou a nossa live baseado naquele questionamento dos nossos alunos, né? Para que isso vai servir na minha vida? Então, é muito difícil, né, na nossa educação tradicional, na nossa educação clássica. Por quê? Porque o conhecimento fica abstrato. É basicamente você dizer para o aluno assim, ó, calma, você vai usar esse conhecimento em algum momento, aprende e depois você vai ver. E o problema é que às vezes isso nunca acontece e isso gera uma frustração imensa e um engajamento muito mais baixo, né? Então, quando você propõe o projeto, já propõe a criação, além dele estar, né, trabalhando esse processo criativo, além dele estar criando algo significativo, ele também vai ter um fundamento melhor para a sua própria teoria, tá? E ontem a gente falou sobre a paixão, né? A importância de criar atividades, de criar propostas que engajem esses alunos. Então, a gente começou a estruturar nessa coisa da paixão e o quanto é desafiador isso, né? Que é um conceito simples. É um conceito de você aliar o interesse do aluno com aquilo que você precisa ensinar, com aquilo que ele precisa aprender. E quanto mais você conseguir fazer essa junção, essa aliança, né, essa conexão entre as duas coisas, mais o seu aluno vai persistir e mais ele vai ter engajamento e tudo mais. E que talvez seja um dos grandes objetivos, né? Para mim, esse é um dos grandes objetivos que um professor poderia ter. Mais do que ensinar conteúdo, mais do que qualquer coisa, é realmente deixar ele naquele estado de flow, né? Naquele estado de fluxo e a gente ter esse estado de alta imersão e principalmente se apaixonar pelo processo de aprendizagem. Então, é sobre isso que falava a paixão. E assim, hoje a gente vai falar sobre o nosso terceiro P, né? Eu vou falar sobre o P de pares, tá bom? E assim, para fundamentar isso, eu acabei, né, instigando essa questão da competição, né? O pares, ele remete muito à colaboração. E assim, é muito comum as pessoas reclamarem, né?
o mundo é muito competitivo, as coisas não deviam ser assim e tudo mais, mas por um outro lado, a gente percebe que, a gente pelo menos acha, tem uma crença, que se não houver essa competição, as pessoas elas vão performar no nível mais baixo. Imagina se no Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo, não precisasse ter um campeão, se as pessoas não ganhassem, sei lá, não fosse algo em que diria que alguém era melhor que o outro. Será que os jogadores se empenhariam muito para conseguir desempenhar sua melhor performance? Então, o que motiva essas pessoas a fazerem é a competição, né? E a gente vê isso nos esportes, muitas vezes nos meios corporativos, e às vezes a gente até mesmo inventa a competição que nem existe, né? Que eu acho que essa é a mais perigosa de todas. E assim, para fundamentar isso, né, cada vez fala num discurso mais colaborativo, a importância da colaboração, mas fala, poxa, até que ponto? Até que ponto eu posso colaborar e a pessoa não vai roubar minha vaga de emprego, ela não vai roubar a minha posição? Como é que isso funciona, né? E eu acho que a parte do Pares, ele fundamenta bem isso. E hoje eu tava relembrando muito, acho que ontem eu tava falando sobre Murilo Gun, e acho que hoje eu vou falar muito de Murilo Gun também. Para quem não conhece Murilo Gun, hoje ele é conhecido como um professor de criatividade, mas Murilo Gun já fez várias coisas. Quando ele era adolescente, ele montou uma startup, acabou que essa startup não deu certo, mas ele continuou trabalhando com tecnologia, e aí depois viu que aquele negócio de trabalhar com tecnologia não era para ele, ele se formou em administração. No dia que ele formou em administração, ele que fez o discurso, quis fazer um discurso engraçado, fez um discurso legal, a galera gostou, ele falou, cara, eu quero ser comediante. E aí ele começou a investir na carreira de comediante, virou um grande comediante de stand-up, chegou a ter documentário no Netflix e tudo mais. E aí depois ele foi mudando a sua direção até o ponto que ele começou a trabalhar muito com criatividade, né? Então hoje ele tem um curso online de criatividade, inclusive hoje é o último dia para adquirir o curso dele gratuitamente. É um curso maravilhoso que vale super a pena, inclusive eu vou falar de alguns fundamentos que eu uso do próprio curso. E é muito louco a forma como ele muda e assim, eu tive mais contato, né, por assim dizer, no que o Murilo diz e tudo mais, inclusive muita coisa eu me baseio aqui nesse curso de criatividade. E eu tive a oportunidade de encontrar e conversar tete a tete com o Murilo algumas vezes, então foi um momento muito bacana, muito especial. E se eu não me engano, acho que foi ano passado, teve uma situação específica que eu consegui encontrar o Murilo 2 vezes no mesmo mês. Né? A primeira vez a gente estava no aeroporto, ele estava fazendo alguma palestra aqui em Brasília, e aí ele estava no aeroporto e mandou uma mensagem para as pessoas que eram do grupo, né? Do grupo do curso online dele, e aí acabou que o pessoal foi para o aeroporto e foi um momento muito intimista, muito legal. Ele é um cara muito espontâneo, quando você olha no Instagram, você fala, poxa, esse cara parece ser muito tranquilo, muito legal. Você não sabe se aquilo é uma máscara ou não, mas ele é aquela mesma pessoa quando você vê no tete a tete, né? E assim, eu encontrei ele nesse começo de mês e depois no final desse mesmo mês. E foi muito curioso, porque ele falava de várias coisas e tal, ele é todo agitado, não sei o quê. E em um determinado momento ele falou assim, não, ele foi falando sobre um grande momento de virada da vida dele, né? De como ele começou a pensar as coisas de uma forma diferente por causa de um determinado livro chamado A Grande Potência. E basicamente o que ele falava assim é que a todo momento na vida dele ele estava buscando, né, assim, trabalhar da melhor forma possível, conseguir a melhor performance possível, e que isso ia trazer os melhores resultados possíveis, né? Então basicamente isso. Então quanto melhor eu conseguir me empenhar, quanto mais eu conseguir fazer as coisas, mais eu vou conseguir ter resultados. E o que esse livro, A Grande Potência, diz, né, e que para ele foi esse grande estalo, é que você conseguir focar na sua melhor performance, né, seja a sua performance mental, corporal, para você fazer o que você acha que faz sentido, seja uma empresa, seja dar aula, seja trazer algum impacto para a humanidade. Quando você foca na sua parte, e quando você chega a seu máximo pessoal, você atingiu apenas a pequena potência. E você chegou apenas numa porcentagem muito pequena do que realmente é possível. E aí o que o livro vai fundamentando, o livro da grande potência, é que a grande potência não está em você atingir a sua alta performance, mas você se conectar com pessoas para elas atingirem essa alta performance.
Vou deixar também um exemplo muito claro, em que inclusive para mim era o exemplo que ele mesmo dava. Pensa nos Vingadores, né? Os Vingadores, Avengers, né? O filme aí que é recorde de bilheteria e tudo mais. Né? Heróis da Marvel se juntam para trabalhar com vários inimigos e destruir vários inimigos. Depois tem a história lá do Thanos e tudo mais. E se a gente parar pra pensar, eu não sei se você assiste filme da Marvel ou não, mas eu acho que geralmente as pessoas sabem mais ou menos o que a gente tem lá de heróis, né? Então tem o Homem de Ferro, tem o Hulk, tem o Thor. E qual seria desses heróis o mais forte, né? Na verdade, o que a gente tem cada um tem uma habilidade diferente, né? O Homem de Ferro parece ser mais sagaz, o Hulk parece ser forte, mas tem alguns pontos fracos. E qualquer escolha que você tenha nesse momento, né? Eu posso te garantir o seguinte: nenhum que você escolher, nenhum desses heróis que você escolher, vai ser tão forte quanto todos os heróis juntos. Nenhum. Qualquer um que você escolher, nenhum deles vai ser tão forte quanto todos eles juntos. E eu digo mais, se você tivesse como pegar a capacidade individual de cada um e você conseguisse colocar aquilo num número, né? Vamos supor, de 0 a 100 o Homem de Ferro é 80, de 0 a 100 o Capitão América é 70, e você conseguisse somar isso daí, a soma das performances individuais não seria menor que a soma quando eles estão juntos. Ficou confuso? Deixa eu explicar. Ou seja, quando eles estão juntos, eles são melhores do que se você somasse eles individualmente. Eles são melhores quando trabalham em conjunto. Esse é o poder do Avengers. Essa é a grande potência. Então, por exemplo, o que o Murilo estava falando, né, quando ele pensava assim, nossa, eu estou tentando fazer as pessoas cada uma ser cada dia melhor, mas ele, cara, isso não basta. Eu preciso fazer com que essas pessoas se conectem e que elas virem os seus próprios Avengers, de você juntar as melhores pessoas de um determinado âmbito para elas serem as melhores, para elas gerarem coisas maiores para elas e para a própria comunidade. Então esse seria o poder da grande potência e é a grande busca, e nas 2 vezes que encontrei ele pessoalmente, ele acabava citando essa situação. Né? Então, e o que esse livro, eu acabei comprando esse livro, é um livro super tranquilo de ler, super simples, você mata numa... Opa, deixa eu tirar uma página aqui. Esse livro você mata rapidinho, você termina em alguns dias. Quem escreveu esse livro foi um cara chamado Sean Archer. E esse livro, A Grande Potência, nem é a grande obra dele. A grande obra dele é chamada O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele é conhecido como o autor do Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi um best-seller e tudo mais. Eu não vi o livro, mas parece ser um livro muito interessante, né? Que ele fundamenta a felicidade num âmbito científico e tudo mais. E A Grande Potência também é um outro livro dele, menos conhecido. E aí eu comprei o livro, e o livro ele já começa com uma história muito, muito interessante, né, de um cara chamado Will Smith, e sei lá, ali na década ali, mais ou menos 1915, ele estava no Sudeste Asiático, né, e estava num barquinho e tudo mais, e de repente anoiteceu, ele estava nesse barquinho e do lado você tinha mangues, né, e ele estava ali e tudo mais, andando naquele percurso, e de repente, em uma das árvores, parece que caiu tipo um flash, do nada tudo se iluminou, tava tudo escuro, aí do nada tudo se iluminou, puf, como se fosse uma luz piscando assim, e aí ele olhou, achou até que tinha sido coisa da cabeça dele, passou 3 segundos depois, puf, de novo aquele flash de luz, e ele viu que esse flash de luz ficava numa certa frequência. Ao longo de 300 metros, várias árvores pareciam estar piscando. E aí aquilo foi muito confuso. Como assim essas árvores estão piscando? Que história é essa? O que ele percebeu? Que na verdade não eram as árvores que estavam piscando, lógico, mas tinham insetos, né? Que eles chamam de insetos bioluminescentes, tipo o vagalume, né? E que esses insetos, por que esses insetos estavam emitindo luz? O objetivo desses insetos, quando eles emitem luz, é atrair a fêmea, né? Então quando esse Will Smith chegou, e acho que ele fez um artigo, alguma coisa, e falando sobre esse relato desse momento, as pessoas não acreditaram nele. Falou, poxa, esse cara tá falando bobagem e tal. Por que eles acharam que tá falando bobagem? Porque o motivo, como eu falei, né? O motivo pelo qual eles emitem luz é para atrair uma fêmea. Então qual é a vantagem, no sentido de sobrevivência,
que você tenha vários machos emitindo a luz ao mesmo tempo. Se aquele macho específico ele quer, né, sobreviver, ele quer que a sua carga genética passe para frente. Então não faria sentido você ter isso, né? Eles são competidores, eles estão tentando conseguir reproduzir para perpetuar a espécie. E aí, então esse trabalho acabou sendo desacreditado. Tempos depois, teve outros pesquisadores que realmente confirmaram essa história. E quando eles foram captar dados, eles perceberam o seguinte, que quando um macho desse inseto emitia luz sozinho, ele tinha uma chance de 3% de se reproduzir. E quando ele estava dentro do conjunto, ele tinha 82% de se reproduzir. 82%. Ou seja, quando ele estava em conjunto, quando fazia aquela grande iluminação, a chance aumentava de 82% e quando ele estava sozinho era 3%. Um aumento de 79%. Um aumento. Ou seja, é uma historinha simples, mas que fundamenta muito bem que o trabalhar em conjunto, no longo prazo, para aquela espécie, ela consegue performar muito melhor do que tentando brilhar sozinha. E o que geralmente é feito na nossa educação, às vezes com nossos filhos e tudo mais, a gente tem um grande desejo. A gente tem um desejo de que ele seja o melhor possível. Que ele seja o mais feliz possível, que ele seja o mais inteligente possível, que ele seja o mais bem financeiramente possível. E talvez o nosso erro está nesse desejo de que ele seja o melhor. Você tem que ser o melhor para os outros. Isso aqui não é papo evangélico ou papo religioso, nada de errado com isso também. Mas é uma questão de performance mesmo, de melhoria para a sociedade. Isso falando em dados científicos, né? Então, assim, a competição, no longo prazo, ela não é a melhor pedida. A competição no longo prazo não é a melhor pedida. Não só para a pessoa, mas como para todo mundo. E é exatamente isso que vai fundamentar esse P de pares. E assim, é muito interessante que quando a gente fala de aprendizagem criativa, a gente associa bastante ao movimento maker, né? E como eu falei lá na terça-feira, na parte dos projetos, o movimento maker surge do movimento DIY, né? Do it yourself. Faça você mesmo. E isso é muito legal, né? Você, né, não ser apenas um consumidor das coisas, mas você fazer as suas próprias coisas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas ali, né, quando a gente fala do P de pares, e é interessante quando o pessoal vai fundamentando isso, é você sair do âmbito de apenas fazer o do it yourself, que já é muito legal, para fazer o que a gente chama de make it together. Ou seja, construa em conjunto, faça em conjunto, crie em conjunto. E a gente vai chegar em outro patamar. Em determinado momento também o professor Seymour Papert, né? Eu comentei do professor Seymour Papert, que também era do MIT, falou do construcionismo e tudo mais. E em um dos livros dele, ele fundamenta uma visita que ele fez para o Brasil. E ele fala sobre essa visita e ele foi para o Rio de Janeiro e viu as escolas de samba, né? E é interessante a sacada que ele teve quando viu as escolas de samba no Brasil. Poxa, a gente já sabe, né? Escola de samba é uma coisa gigantesca, né? Samba enredo, você tem uma pessoa que cuida da música, você tem uma pessoa que cuida do figurino, você tem uma pessoa que cuida de toda aquela infraestrutura. É uma coisa gigantesca, uma coisa megalomaníaca. E o que ele percebeu, né, que um projeto como uma escola de samba, né, ou como um enredo de uma escola de samba, é extremamente complexo. E assim, você tem o que ali dentro? Pessoas que são especialistas em fazer alguma coisa. Então tem a pessoa ali que ela é fera no figurino, ela arrebenta no figurino, ela consegue entender muito bem. Tem gente que é muito bom na harmonia, de fazer uma música bacana, que vai agitar o pessoal e que vai trazer uma mensagem legal. Tem gente que faz os carros alegóricos maravilhosos. E para você fazer uma estrutura como aquela das escolas de samba, não tem jeito. Você não consegue fazer sozinho. E não tem uma pessoa específica que é o 100% em todas as áreas, que ela manja muito bem de figurino, samba enredo. Ela pode até ter uma boa média. Provavelmente deve ter algumas lideranças ali e tudo mais. Eu confesso que eu conheço pouco desse universo. Mas assim,
para essa coisa dar certo, você tem que confiar nos talentos dos outros. Então você vai tratar de talentos complementares. E a coisa só dá certo se você trabalha com talentos complementares. Não tem jeito, as pessoas têm que ser diferentes. As pessoas têm que ser diferentes. E muitas vezes a gente fala, né, da importância de diversidade e tudo mais. E a diversidade, ela está totalmente alinhada com a questão da criatividade. Então, se a gente percebe que a criatividade ela é uma habilidade-chave, a diversidade ela é um ponto-chave também. Então, assim, o que a gente falou sobre criatividade? A criatividade, a sua capacidade de criar, né? Na verdade, está muito alinhado, e agora eu vou também reforçar de novo uma coisa que Murilo Gun que eu achei super interessante, que ele fala o seguinte: a palavra criatividade ela tem muito peso. A palavra criatividade tem muito peso, porque você fala assim, nossa, eu não sei se eu sou capaz de ser criativo. Por quê? Porque para eu ser criativo, eu tenho que criar alguma coisa. Eu não sou bom em criar coisas. Tipo assim, é muito difícil para mim, para eu criar algumas coisas. Então você vai dizer que algumas pessoas, elas, cara, não nasci para ser criativo. Tem gente que é muito bom e é criativo, faz as coisas, mas poxa, eu não sou criativo. E aí ele fala, o problema é que a palavra criatividade, ela tem um peso muito forte, que ela fala do criar, como se você tirasse algo do zero e você criasse, você tirasse um coelho da cartola. E não é isso, né? E aí ele vai citar a palavra combinatividade. E aí combinatividade é muito mais tranquilo. Por quê? Combinatividade é você combinar coisas. Poxa, eu conheço coisas, se eu conseguir combinar essas coisas vai ser excelente. E na verdade, gente, tudo que a gente tem, tudo que a gente cria, na verdade, a gente combina coisas que já existem. Então, por exemplo, a gente tem aqui o smartphone. Aí chega lá, Steve Jobs vai apresentar o primeiro iPhone e vai mostrar essa coisa que é revolucionária. E realmente é. A gente está fazendo essa live por causa disso. Isso não era algo comum antes, né? E ele traz essa estrutura desse celular, mas que meio que acessa a internet e tudo mais. E fala, nossa, a Apple é genial, porque ela criou um smartphone e depois todas as outras empresas fizeram também e tudo mais. E na verdade o que aconteceu ali foi uma mistura de coisas que já existiam. Então uma coisa que quando surgiu o smartphone que era incrível, essa questão de você tocar a tela. Então antigamente a gente tinha o nosso tecladinho, né? Inclusive era uma coisa que dava muito espaço. E aí o pessoal coloca essa questão de você usar a própria tela como os botões. Aí você, poxa, isso é incrível. Mas isso já existia, né? Se a gente parar para pensar, vocês já devem lembrar do Palm Top, que também era uma estruturazinha, que você tinha uma canetinha que você escrevia na tela. Então o escrever na tela não tinha nada de novo. Bom, mas esse smartphone, ele acessa a internet. Bom, a internet já existia, né? Os computadores já existiam. Então ele também não criou isso, né? E também liga. Mas o celular já ligava, né? Então, o que aconteceu? Mas houve uma combinação de coisas que já existiam. E aí você surge, com essa combinação você cria algo novo, né? Então na natureza nada se cria, tudo se transforma. É mais ou menos isso que a gente também faz, né? E para pensar em qualquer coisa. Depois se você quiser até fazer esse exercício, né? Se você parar para pensar que aquilo que parece inovador, na verdade é a combinação de várias coisas. Bom, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com pares? Porque essa combinação, ela demanda repertório, ou seja, a quantidade de coisas que eu conheço na minha vida e a capacidade de combinar essas coisas. Isso é a combinatividade, minha capacidade de combinar, e que é muito mais tranquilo do que criar algo do zero, né? Só que quando eu estou com outra pessoa, eu, Luan, tenho um conjunto de repertórios. Outra pessoa que está aí, ela tem outro conjunto de repertórios. Ela tem outra vivência, ela tem outra história, ela tem outra realidade. Eu posso até saber muita coisa, mas se eu me conectar com outra pessoa, o nosso repertório duplica, triplica. E aí a gente é capaz de combinar várias coisas ou criar várias coisas. E quanto mais diverso, né, quanto mais diferente, mais repertório. Então a diversidade não é só aquele discurso mais ideológico assim, não, temos que incluir todos e tá. Não. É no sentido também de sobrevivência. A diversidade também está relacionada à sobrevivência, de você ter um repertório maior. E isso é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Então isso também é muito poderoso. Então você trabalhar a diversidade está totalmente alinhada com a questão de trabalhar a criatividade.
tá? Então, de novo, né, colaboração, diversidade, tudo isso é um ponto essencial. E essa questão de cada um trabalhar com habilidade eu vejo com muita clareza, né? Assim, é muito interessante isso. Na robótica, isso acontece quase que naturalmente. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou dar workshops presenciais de Arduino, acaba meio que acontecendo isso. Então, como é que eu faço? Eu explico um pouco sobre o Arduino e depois dou alguma atividade, algum trabalho para as pessoas fazerem. E depois elas têm que apresentar esse trabalho. O que acontece? Geralmente, acaba acontecendo uma divisão. Tem gente que vai se afinizar mais com programar, né? Com mexer com o computador, dar as ordens. Tem outras pessoas que vão focar mais na eletrônica, na montagem dos fios e tudo mais. E algumas outras pessoas vão focar em estrutura. Ela é muito boa em pegar o papelão e colocar lá o LED, colocar o servomotor e fazer aquela estrutura. Então é muito interessante como essa sinergia vai acontecendo, né? A sinergia é exatamente esse conceito de você somar e criar o número de 1 mais 1 ser muito maior do que 2, muito maior do que 3, enfim. E assim, um desafio que às vezes a gente fica pensando é, poxa, como é que você consegue replicar essa questão de pares para o ambiente online, né? Eu já pensei, por exemplo, na turma 1 desse ano, a turma 1 2020, quando eu abri o curso, até tentei fazer uma espécie de promoção, né? Que eu falava assim, não, se você chamar outra pessoa, você vai pagar menos e você vai fazer o trabalho conjunto com ela. Acabou que nesse quesito não deu muito certo, né? É muito difícil para um curso online você fazer as pessoas trabalharem fisicamente juntas, né? É um desafio que eu ainda estou trabalhando, mas isso não quer dizer que essa questão dos pares não ocorra. Não quer dizer isso, né? Já tem várias coisas que a gente faz e que já dá muito certo. Então, a questão de você trabalhar em comunidades, né? E essas comunidades podem acontecer tanto no offline como no online, é uma experiência muito rica. E a gente vê, né, eu vejo que essas comunidades, elas costumam ser um dos grandes trunfos, né, dos cursos online e tudo mais. Por quê? Primeiro, você tem ali uma chance, né, de compartilhar conhecimentos. Então, várias vezes as pessoas compartilham assim, tem um artigo tal sobre como fazer atividades com crianças, como não sei o que. Então, eu mesmo aprendo muito com o que cada um compartilha. Eu sozinho podia passar a vida inteira pesquisando coisas e eu não conseguiria juntar tanto quanto o que cada um pode contribuir com o seu pouco. Então isso já é muito poderoso, você ganha esse repertório maior e você consegue trocar essa ideia com a comunidade. Outra coisa, né, a comunidade pode se ajudar muito. Então, nesses últimos dias mesmo, né, a gente está passando por um trabalho e o pessoal lá tá até meio eufórico, assim, né? Tem uma pessoa que não consegue fazer um programa, aí passa o código, fala da dificuldade. Às vezes, às vezes eu vejo aquela movimentação e eu deixo parado, assim. Por quê? Porque às vezes é muito comum um outro colega ajudar. Falar, não, você devia fazer assim, você devia fazer assado. Às vezes essa motivação, ela vem muito num sentido mais, vamos dizer assim, emocional, né? Tipo assim, fica tranquilo, você vai conseguir. E às vezes essa parceria vem num quesito técnico mesmo, né? De você dar um conselho técnico, uma ajuda técnica para alguma aflição que a pessoa está sofrendo. Então você consegue trabalhar por pares, né? E aí a própria comunidade consegue se ajudar. Isso é muito poderoso, né? Então sim, é possível você fazer isso no âmbito online. O próprio Scratch, né? Falo bastante do Scratch aqui. O Scratch ele vai muito além de uma linguagem de programação em blocos, por exemplo, né? Quando ele foi estruturado, ele foi muito pensado assim, poxa, como a gente consegue trazer essa filosofia dos pares para o universo online. E como é que eles fizeram isso? Primeiramente, eles trouxeram a possibilidade das pessoas compartilharem os projetos na própria plataforma. Então hoje você encontra literalmente milhões de projetos no Scratch. Milhões de projetos no Scratch. E aí ele meio que vai funcionando como uma espécie de rede social. Então você entra, você consegue ver um projeto, você consegue dar um like naquele projeto, você pode curtir, você pode comentar sobre esse projeto, né? E aí é interessante ver um pouco da linha de raciocínio, né, do que o pessoal estava querendo fazer. Às vezes quando a gente pensa assim, poxa, mas será que você vai dar liberdade para as crianças escreverem o que elas quiserem? Né? Como é que vai ser isso? Como é que você garante um ambiente
seguro, né? Um ambiente e seguro no sentido pessoal mesmo, né? De não acontecer algum problema, mas também de segurança emocional, né? Como é que você traz um círculo positivo? Porque não adianta nada você trazer essa conexão entre as pessoas e você não tem esse ambiente seguro. E de novo, eu não falo só seguro no sentido fisiológico, qualquer coisa assim, né? Mas também no sentido emocional. Então, assim, eles trazem essa liberdade das crianças escreverem e tudo mais, só que eles são mais intolerantes com respostas intolerantes. Então, intolerância racial, intolerância de gênero e tudo mais, eles fazem essa própria mediação. Mas eles têm o que eles chamam de guidelines, né? Ou seja, de premissas que as pessoas têm que atender ao trabalhar com Scratch. E às vezes a própria comunidade das crianças, dos jovens que estão participando ali, eles mantêm esses princípios, né? Funcionando, esses princípios ativos. Então, isso faz com que isso funcione muito bem. E outra coisa que também funciona de uma forma incrível no universo online é essa questão do repertório. Como eu falei, lá no Scratch você tem milhões de projetos. E como também já comentei, você tem acesso a esse projeto, ou seja, você vê esse projeto, você pode ver o interior daquele projeto, e você vê o código, você vê exatamente o que a pessoa fez ali. Então você pode copiar, você pode inclusive copiar aquele projeto e fazer alterações, né? Então isso é muito legal, você vê exatamente, você tem literalmente milhões de projetos, você pode ver como esses projetos foram feitos. Projetos simples e projetos mais complexos. E aí essa coisa do copiar, ela é sempre muito, um tanto polêmica, né? Que você fala, poxa, será que quem copia aprende? E eu digo depende, né? Teve uma vez que eu tinha feito uma live e criei um postzinho, né? Se você copiar um projeto de Arduino, coloquei assim. E quando eu joguei no Facebook, no Instagram, mas principalmente no Facebook, veio um monte de comentários, né? Comentários raivosos, assim, haters mesmo, né? E falando assim, é por isso que a educação desse país tá uma vergonha, é por isso que a gente não vai pra frente, e tarará. E eu falei, caramba, tipo assim, será que eu falei alguma besteira? Será que eu me expressei mal? E talvez eu não tenha me expressado completamente, então é importante trazer uma clareza para isso daí. Mas sim, você consegue trazer o copiar no âmbito positivo. Então, como é que isso funciona? Primeiramente, né? Quando você trata de copiar e a gente tem uma comunidade, né? A gente tem assim, quando eu digo a internet, você encontra várias comunidades de hardware livre, software livre, pessoas que compartilham o seu código, né? Para que as pessoas vejam e que elas executem. Inclusive, isso foi uma coisa que ajudou muito a disseminação. O próprio Arduino, ele teve uma grande capilaridade por causa dessa questão do copiar. Só que a primeira grande regra com relação a copiar, você não pode só copiar, você tem que dar os créditos, né? Então, assim, você viu um projeto meu na internet. A primeira coisa que é errada naquilo ali é você falar, olha só, gente, o projeto que eu fiz, esse projeto é incrível, esse projeto que eu inventei. Não, o projeto é do Luan, o Luan que fez e tudo mais. Mas eu tive acesso a esse projeto, eu vejo os detalhes que o Luan construiu. E aí você pode mudar esse projeto. Tipo assim, se você viu algum detalhe ali que você poderia complementar, você complementa. Então você se baseou no projeto do Luan e criou outra coisa. Então, só de ter aquele projeto pronto, você entendeu, né, a engenharia reversa daquilo ali, como é que aquela coisa funciona. Então isso é bom. E você coloca a sua própria identidade. Então ficar só copiando tintim por tintim, no médio e longo prazo, não dá certo, né? Mas talvez no curto prazo esse seja inclusive uma excelente ideia. Tipo, poxa, eu não tenho ideia de que projeto fazer. Acontece isso demais lá no curso do Arduino. Que eu falo pro pessoal, o pessoal fala assim, eu falo, gente, ó, o trabalho de agora é para você fazer com um motor e um potenciômetro, faz alguma coisa com sucata. A pessoa fala, cara, eu não tenho a menor ideia do que dá para fazer com isso, não sei. E aí o que eu falo para as pessoas? Falo, ó, gente, isso aqui, aí eu deixo uma lista de vídeos, inclusive essa lista está disponível no YouTube, vocês podem procurar. Deixo uma lista de projetos relacionados a esse tema, servo, motor e potenciômetro, com trabalhos de outras turmas que já fizeram. Então a pessoa vê aqueles vídeos e às vezes eu falo para ela, ó, você pode copiar aquele projeto. Então, sei lá, a pessoa fez
Ah, não sei, um robô com um bracinho de papelão com servo motor. E aí ele fica mexendo assim. Aí a pessoa fala, ah, quero copiar esse projeto. No caso desses projetos, eu falo, cara, você pode fazer igualzinho o que a pessoa fez. Só que nesse caso, você não tem o passo a passo. Você não tem detalhe por detalhe como é que ela fez aquele bonequinho e não sei o que. Você não tem esse passo a passo. O que você vai precisar fazer? Você vai tentar entender o que ela fez ali e você vai fazer do seu jeito. E aí é muito interessante, porque o tentar copiar vai trazer um novo repertório, porque você vai trazer um pouco da sua identidade para tentar fazer aquele projeto igual, você vai colocar algo novo, você vai criar algo novo. E aí você vai aumentando o repertório. Então a pessoa que entra numa outra turma, ela vai ver mais um outro conjunto de projetos e ela vai ficar mais inspirada a fazer outros projetos e você entra num ciclo virtuoso. E essa parte é maravilhosa. Então assim, não é só copiar, é mais o se basear. Então se você copiar, tudo bem, você pode, lógico, né? A gente não cria nada, a gente combina coisas, mas a gente tem que entender também que a gente pode usar aquilo como base. E para colocar e criar nossa identidade. Então isso vale para as crianças também. Às vezes você pode falar, não, você copia tal projeto, faz esse passo a passo. Mas agora tenta fazer algo diferente. Tenta complementar com a sua identidade. Tenta complementar com aquilo que tem mais a sua cara. E aí você entra exatamente nesse ciclo que é bacana. Então, onde um sozinho não criaria e o outro sozinho não criaria, né? Mas em conjunto eles fazem muito. Então, gente, são esses os fundamentos que eu queria trazer para vocês. Os pares, em que âmbitos a gente trabalha com pares? Tem uma parte que é óbvia, né? Que é o nosso trabalho em conjunto, trabalhos em grupos, onde cada um tem a sua função. E também entender que isso acontece no âmbito online, que você pode construir numa comunidade online. Lógico que aquela pessoa não vai estar lado a lado, construindo em conjunto, mas também você vai ter essas pessoas se ajudando, essas pessoas cooperando com informações, ajudando com as dúvidas umas das outras. E aí você vai ter ajuda, às vezes, de alguém que você nunca teria antes na sua vida. Poxa, eu sou de Brasília, aí eu estou em contato com uma pessoa lá, poxa, do Rio Grande do Norte, estou com uma pessoa do Rio Grande do Sul, e em outras circunstâncias que não fossem a internet, a gente não teria esse contato, inclusive agora. Eu imagino que tem pessoas de vários lugares do país e que a gente não teria essa oportunidade de conversar, né, de eu passar essa informação para vocês se não fosse essa tecnologia. Então, acho que a internet ela veio realmente trazer para outro âmbito essa questão dos pares, né? Elevar para um nível que não é da forma tradicional. Então, a gente entender como é que funciona essa nova circunstância. E assim a gente potencializar as nossas habilidades, né? Saber que eu sozinho não consigo ir longe, né? É aquele velho ditado africano, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá acompanhado. E é mais ou menos isso que a gente ia falar por aqui. Beleza? Gente, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, pode ir mandando aqui. Deixando os recadinhos clássicos, né, de sempre. Terminando essa live, vou deixar lá a minha fotinha com o número 14, né, querendo saber qual foi a maior lição que você teve aqui. Então, saindo daqui, eu já espera um pouquinho, espera um minutinho que eu vou postar a foto, mas em um minutinho eu já posto. E aí você deixa lá seu comentário. Segundo aviso, eu faço o resumo lá no nosso grupo do Telegram. Então, eu já termino isso aqui, já faço lá o áudio do Telegram, resumindo o que a gente falou aqui. E terceira coisa, falei na segunda ou na terça-feira, e vou repetir vários dias aqui. Dia 11 de maio, a gente tem o nosso workshop Professor da Era Digital. Uma sequência de vídeos, de 3 vídeos, onde eu vou estar enxugando, né, várias das informações que a gente falou aqui. Evento online gratuito. Então, se você quer se inscrever, vai lá na bio também, tem para você deixar seu e-mail para se inscrever, já garantir sua vaga, para eu já poder ir passando as novidades de como é que vai ser esse evento. Inclusive, para quem está interessado em fazer a próxima turma do curso online, esse curso, a parte gratuita, né, essa sequência de vídeos, ela vai dar uma excelente base. Se você não quer também, é uma informação gratuita, é uma informação de qualidade que vai te ajudar muito também. Então, entra, se cadastra, chama os amigos, beleza? Que do dia 11 ao dia 17,
a gente vai ter esse workshop, que é o Workshop Professor da Era Digital, beleza? Então aguardo vocês na foto, no Telegram e principalmente no Workshop Professor da Era Digital. O curso do Murilo Gun, na verdade, você acha no perfil dele, apesar de falar Gun, o sobrenome é Gun, escreve Gun. Aí você entra no perfil dele e tem lá no Telegram também eu deixei o link em uma das conversas, 2 dias atrás, mas hoje é o último dia, inclusive, para se inscrever. Então corre lá que tem essa inscrição aí, beleza? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Senão, vou dando o meu tchau e a gente vai ficando por aqui, beleza? Então é isso. Estamos na maratona, né? Da aprendizagem criativa. Amanhã a gente encerra essa etapa, né? Vamos falar sobre o nosso 4 P, que é o play, o pensar brincando. E talvez um dos mais incompreendidos dos P's, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da exploração lúdica e tudo mais. Mas lembrando também que as lives continuam na semana que vem, as últimas sequências de live, da live 16 à live 20, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e aguardo vocês amanhã, pontualmente às 5 da tarde. Valeu, grande abraço!